Pode. E posso apagar aqui? Pode? Não. Aí, vamos novamente, né, pessoal? Meu nome é Yuri, como eu falei pra vocês, eu sou fonoaudiólogo, certo? E vou explicar o que é um fonoaudiólogo e vou falar um pouco mais sobre a trajetória e principalmente a questão da audição, por que a gente deve cuidar e preservar a nossa audição, tá bom? Como eu falei, eu sou fonoaudiólogo, certo? Vamos passar aqui. Vai, passei aqui. Pronto, aqui sou eu há 27 anos atrás, certo? Nossa! Aqui é meu irmão, a foto está deitada, mas enfim. Aqui é meu irmão, certo? Estudou aqui junto comigo. E ali o mais velho sou eu. Você vê que a mesma cara não mudou muita coisa, né? Igualzinho. Eu adorava essa farda, achava uma das fardas mais bonitas que já teve aqui. Porque foi da minha época, né? Então eu tenho que puxar a sardinha. Ali foi minha mãe na minha formatura daqui, que eu não lembro se foi da alfabetização, acho que foi da alfabetização para a primeira série, né? Que é o ABC. Então aqui foi na formatura, meu irmão ainda era muito pequenininho também. Aqui tem a diretora, aqui a foto saiu um pouco, que é uma foto. Então, antigamente não tinha celular na minha época, que nem vocês têm hoje. Então era uma máquina fotográfica que a gente tirava a foto e imprimia, certo? Aqui foi uma foto da foto, eu tirei a foto da foto. Aqui era a diretora, aqui sou eu, aqui foi na formatura do meu irmão também, do ABC, e ali é minha mãe. Isso tudo há 27 anos atrás, certo? Hoje eu estou com 30, ou seja, nenhum de vocês sonhava em ter nascido ainda nessa época. Oi? Provavelmente foi 1900 e pouquinho aí, porque eu nasci em 92, né? Então tem um tempinho, né? Ó, aqui para vocês terem uma ideia, aqui é um ouvido, certo? Eu vou botar ele em uma imagem maior para vocês entenderem o porquê de não usar cotonete. Tá vendo isso aqui? Pronto. Esses filetinhos aqui, vermelhos, são as células do nosso ouvido. Dentro do nosso ouvido a gente tem essas célulazinhas. E eu vou explicar que elas morrem por conta de uma coisa que todo mundo aqui faz, que eu já estou sabendo. Também, então, a audição ela é fundamental para a vida, certo? Imagine vocês ouvirem e de repente pararem de ouvir por conta de algo que a gente fez no nosso ouvido. Isso é muito prejudicial. Então, aqui a gente chama de ouvido interno. Essas célulazinhas a gente não consegue tocar nelas, certo? O cotonete ele não chega nas célulazinhas, viu? O cotonete ele fica antes, que eu vou mostrar para você até onde ele vai. E a audição é o órgão responsável pelo ouvido, né? É por ela que a gente ouve e manda os estímulos para o nosso cérebro. Pronto, essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês, certo? Isso aqui é um ouvido. Só que não é desse tamanho, não. É bem pequenininho, depende muito do tamanho de vocês. Aqui nós temos a nossa orelha, certo? E aqui nós temos o canal que a gente passa o cotonete. Aí que está o problema quando a gente usa cotonete. Se você empurrar demais, vai bater aqui nesse vermelhinho. Esse vermelhinho é chamado de membrana timpânica. É o nosso tímpano. Ele é bem molinho, ele parece um papel bem fininho. Sabe aquele papel que tocou, rasgou? Como se fosse um papel molhado, quando a gente pega ele esfarela, ele rasga? Pronto. Se a gente empurra o cotonete para cá, a gente vai rasgar essa membrana timpânica. Certo? E isso dói muito, é pior que uma queda. É uma dor insuportável, é pior do que quebrar um braço, para vocês terem uma ideia, porque o braço a gente corrige. E o ouvido, como é que a gente vai corrigir? Vai ter que operar. Muitas das vezes tem que operar, mas às vezes por ser criança, ela se reconstrói sozinha. Sabe um rabo de lagartixa que nasce novamente? Pronto. A membrana, isso. A membrana timpânica ela vai fazer mais ou menos isso, ela vai se juntar novamente. Porém, aqui nós temos 3 ossinhos, certo? É o martelo, a bigorna e o estribo. São os menores ossos do corpo humano. O menor osso do corpo humano está dentro do nosso ouvido. E ele é muito importante porque o som ele vai entrar aqui, passar pela membrana timpânica, passar pelos nossos ossículos, né? E vai mandar para esse caracol aqui que é a nossa cóclea. Lembra daquelas células que eu falei com vocês no início? Vermelho pronto, elas ficam aqui dentro. Por isso o cotonete não chega nela, mas ela fica lá dentro. Tá vendo esse canal aqui?
é chamado canal semicircular. Ele é responsável pelo nosso equilíbrio. O que é que acontece? Quando a gente fica tonto, é porque ali dentro tem vários cristalzinhos, e esses cristais eles saíram do lugar. Quer falar? Pode falar. Isso. Aqui também, que quando a gente tem uma labirintite, como o colega perguntou, é porque os cristais que estão aí dentro, eles se deslocam. Aí a gente, o que é que a gente faz? A gente toma um medicamento, certo? Geralmente é um medicamento chamado Dramin, etc. E aí esses cristais eles voltam para o local. Então eles ficam alinhados, certo? Ou a gente vai ter que fazer uma chamada reabilitação vestibular, que é quando o medicamento não resolve ou o paciente não quer usar o medicamento. Quem faz isso? É o fonoaudiólogo, certo? O paciente, a gente vai fazer algumas manobras na cabeça do paciente e vai voltar esses cristais para o local exato que estava. Quando a gente utiliza, e aqui ó, é um nervo auditivo que ele vai para o cérebro. O cérebro é que ele vai dar um entendimento para a gente. O cérebro vai decodificar aquele som que passou. Para vocês verem, é um sistema bem complexo e sensível. Quando a gente usa a cotonete, a gente pode rasgar isso aqui. Primeiro ponto negativo que vai ter uma dor muito forte, certo? Segundo, vai perder um pouquinho a audição. Pois é. E vai começar a vir um monte de secreção. Sabe? Pus, essas coisas. Pois é. Vai vir uma chamada otite, que é uma inflamação. Essa inflamação vai doer muito e vai ter que usar medicamento para resolver a inflamação e depois futuramente até operar. Por isso que não pode usar a cotonete, como eu falei para vocês. Quem é que vai olhar aqui dentro do seu ouvido? Ninguém olha aqui dentro do ouvido, certo? Isso é o primeiro passo. Sabe por que tem que limpar? Não tem que limpar nada. Não precisa. Vocês só precisam limpar por fora, que é o nosso pavilhão auricular, que é essa parte daqui, certo? Pega a toalha, depois toma um banho, limpou, tá tudo ótimo, perfeito. A gente não precisa estar limpando aqui, porque vamos lá. Alguém aqui já teve alguma mosca dentro do ouvido? Não. Foi? Já teve, né? Professor, tá tudo aqui mais? Foi mesmo. E ela saiu sozinha, como é que foi? Eu sei que você já Saiu, né? Pronto. Já teve também. Eu também. Já teve também, pronto. A cera, pessoal, ela vai proteger para essa mosca não entrar aqui. Porque a cera ela é pegajosa, então se a mosca entra, ela vai encontrar uma barreira e ela vai sair. Por isso que não pode tirar a cera do ouvido. A cera ela significa proteção, não é sujeira. A gente só precisa fazer lavagem no ouvido quando isso aqui está entupido de cera, certo? Que não tem mais para onde correr, a audição começa a ficar baixa, aí vocês vão ter que ir no médico, otorrinolaringologista, otorrino. Pois é, e ele vai pegar e vai fazer uma lavagem aqui dentro e vai tirar essa cera. Pronto, acabou. Só se limpa o ouvido nesse sentido. Não está muito entupido. Mas ele vai tirar toda a cera? Ele vai tirar toda a cera porque acumulou demais. Tem gente que acumula muita cera, geralmente esse acúmulo de cera pode ocorrer a cada 6 meses ou todo ano. E isso aí tem gente que tem que tirar sempre, o tempo inteiro por conta disso, tá bom? Entenderam que eu não posso usar cotonete? Pronto. Não pode mesmo não, viu? Pelo amor de Deus. Aqui vai as células que eu falei pra vocês, certo? E aí aquelas célulazinhas, elas vão, pode perguntar. E a gente pode deixar o ouvido liso? Piorou. Aí você vai rasgar seu ouvido todo. Eu usava piercing e eu vou. Então, tem muita gente que limpa, principalmente os mais velhos, limpa com mice, com chave, com pena. A meu pai, a minha Pronto, ó. A professora fez uma pergunta legal que eu vou passar para vocês. Ela perguntou quando a gente usa o cotonete, ele quebra lá dentro, o que é que acontece? Se não tocar na membrana timpânica, não vai ter tanto problema. Porém, dependendo de como ele quebrou, vai ter que ir para emergência para poder retirar esse cotonete do ouvido, que ele pode ficar bem lá no fundo. Acho que deve ter perguntar. Vou passar para vocês. Meu pai pegou para ele e botou no ouvido.
Pois diga ele que não faz isso mais não. Porque aí é pior ainda, o palito de dente ele é fino. Então, ele vai pegar. Aí é que ele vai rasgar mesmo essa lembrança. Qualquer coisinha ela rasga. A minha mãe, ela pega o palito de churrasco e com a pontinha mesmo ela vai, ó. Diga ela que ela não vai fazer isso nunca mais na vida dela, porque senão ela vai sentir uma dor insuportável. A minha com fósforo. Meu pai ele pega a cera da cera e coloca no certo? Vai pegar cera, você bota de novo. Com lápis, com palito de Proíba ela, vocês dois vão ser responsáveis para orientar os pais de vocês a não fazer mais isso porque é errado. Porque isso ele fala, pai, se vocês continuarem fazendo isso, vai perder a audição. Aí vai ficar surdo. Pois é. Pode falar. Minha mãe tirou um negócio no Pronto, porque provavelmente afetou a membrana timpânica, certo? E também pode ter ocorrido de ter uma inflamação, porque foi algo externo que entrou no ouvido dela. Aí o nosso corpo tenta tirar ele, vai causar uma rejeição, e isso vai fazer com que ocorra uma inflamação no ouvido dela. Aí dói muito, aí tem que usar remédio para poder tratar. Procura outra coisa para fazer. Vai estudar e deixa o ouvido lá coçando. Mas coçar o ouvido com o dedo não tem problema, certo? O problema, se seu dedo for muito fino, você empurrar demais, aí vai dar um problema grande. Mas não usa nada para coçar. Aí tem que cortar a unha mesmo, não tem jeito. Não pode usar a unha grande dentro do ouvido, porque pode machucar e ferir o ouvido. Certo? Pode. Pronto, vamos botar a folha? Vamos lá, o colega aqui que ele não gosta muito da internet, ele teve uma bolinha de cera e ele entrou na internet para ver como é que resolvia isso. Aí falou que era para botar uma folha para poder tirar. Isso, o que é que ocorre? Antigamente, lá no tempo atrás, geralmente fazia a limpeza do ouvido com determinadas plantas, certo? Então eles enrolavam a folha, colocavam fogo nessa folha e aí essa cera ela ia derretendo. Por isso que você viu sobre dentro do ouvido, mas não pode fazer isso, porque isso vai queimar você todo. Isso é antigamente, quando não tinha médico para fazer a limpeza. Então não pode. Outra coisa importante. Alguém aqui já teve zumbido? É um barulho. Zumbido, ele pode vir de várias maneiras, certo? Ele pode ser aquele apito o tempo inteiro. Quando a gente vai para uma festa, fica muito próximo da caixa de som. Isso, aí fica aquele o tempo inteiro no ouvido. Pois é, isso significa, isso é uma proteção que seu sistema auditivo dá porque você excedeu o limite de audição que pode ficar. Certo? Então não pode ouvir música muito alta, não pode usar fone de ouvido, por esse motivo aqui que eu vou mostrar para vocês, certo? Ó, quando a gente passa um nível de som, que é chamado nível de pressão sonora muito forte, seja com o uso do fone de ouvido, ou de um paredão, ou de um bike que liga o som muito alto, isso vai danificar, por exemplo, outro baile funk ali, ó, isso vai danificar a nossa audição. E qual a consequência disso? Aquelas células do início, vocês lembram que eu falei? Elas vão morrer. E aí elas, no caso, não vão nascer novamente. Quando elas morrem, vai ficar isso. Vai começar um problema de audição após esse nível de som muito alto. Quando a gente utiliza o fone o dia todo, nas alturas, essas células elas vão morrer. Vai nascer novamente? Não. Vai ter que usar aparelho auditivo. Pode perguntar. Sempre se deve.
Isso, o som muito alto, por exemplo, o colega perguntou aqui sobre os decibéis, certo? Estão vendo aqui o pessoal usando protetor? Isso é porque eles trabalham na indústria, certo? Eles trabalham com muito barulho e esse barulho faz a nossa célula morrer. Quando a gente passa 8 horas com som acima de 85 decibéis, vai causar uma perda auditiva. Então não pode ficar nesse som muito alto. Vamos por ordem. Sim. Você usa muito fone de ouvido, né? E por que o barulho muito alto vem de onde? Da sua rua tem muito paredão lá, é pronto. Aí você não faz paredão não, né? Pronto, aí você fica no quarto, no cantinho, porque o problema é você estar muito próximo da caixa de som. Por isso que eu não gosto de Porque tem muita bomba. Eu já tive uma perda de audição por conta de uma bomba. Quando eu era na de vocês, eu ficava estourando bomba, a bomba estourou quase no meu ouvido. E aí eu fiquei sem audição durante um período, mas depois, nesse caso, não deu uma perda auditiva. Eu tive a sensação de perda de audição por conta que ficou um zumbido muito forte. Esse barulho no ouvido. E fora o perigo, vamos lá para você. Pronto, esse o barulho que o colega está falando é o barulho de uma construção que está tendo, que provavelmente está sendo muito alto, então ele teve um zumbido por conta disso, por conta desse barulho o tempo inteiro que está tendo uma construção que nunca termina. Vamos lá. Tu foi fazer o que no paredão? Nesse caso? Na idade de vocês, eu brincava de carrinho e comia terra praticamente. Tem barulho na sala de aula e a gritaria no intervalo. Pronto, dependendo da altura desse barulho que vocês fazem, pode prejudicar. Inclusive eu estava lá embaixo, chegou a hora do intervalo, foi uma barulheira tão alta que eu já estava incomodado com o barulho que estava tendo. Imagine isso todo dia. E principalmente o professor, ele acaba sendo exposto mais porque ele tem que falar mais alto. E você às vezes faz um barulho tão grande que isso com o passar dos anos possa ser que dê algum prejuízo. Porque eu lembro que o professor está aqui todos os dias durante muitos anos. Há 27 anos atrás eu estava aqui, tem professores que estão no mesmo. Fale, pergunte. Pronto, vamos lá. A coleguinha aqui fez uma pergunta interessante do aparelho auditivo. Lembra que eu falei que eu sou fonoaudiólogo? Pronto, eu trabalho com aparelho auditivo, certo? Eu faço a reabilitação das pessoas que perderam a audição com o uso do aparelho auditivo. A avó dela, ela utiliza aparelho auditivo. Nossos avós e a gente, quando chegar na idade, aquelas células que eu mostrei para vocês, elas vão morrendo porque está ficando velho. A idade vai chegando. Automaticamente, a maioria das pessoas vão perder a audição e vão ter que usar aparelho auditivo. Quando a gente tem um problema no olho de visão, a gente não coloca óculos para enxergar melhor, pronto. O aparelho auditivo vai ser para escutar melhor, certo? Aí vai escutar um pouquinho melhor com o uso do aparelho auditivo, mas o importante é fazer a prevenção para não ter que usar. Porque o aparelho auditivo, ele tem um custo um pouquinho elevado, certo? E esse custo elevado, muita gente hoje não consegue usar. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, tem cerca de 8 milhões de pessoas com perda auditiva. É mais que a população inteira da Bahia, como se todo mundo da Bahia tivesse perda de audição, para vocês terem uma ideia. Vamos lá, o menino que parece que me pergunte. Meu xará. Pode dar um xará. Pronto, ele perguntou que no YouTube tem muita gente que usa cera para tirar o cabelo do ouvido, certo? Eu não sei porque essas pessoas querem tirar o cabelo
pelo do ouvido, mas acaba prejudicando pelo a cera não é a cera do ouvido não, tá pessoal? É aquela cera que as mulheres usam. Essa cera aí, e para tirar do nariz, a consequência de tirar do ouvido é que você vai tirar toda a cera do seu ouvido. E isso vai deixar seu ouvido desprotegido para uma mosquinha entrar e não. Eu já vi caso, eu trabalhei no hospital aqui em Salvador, que uma mosca, ela botou os ovos dentro do ouvido de uma pessoa. Pois é. E aí, teve vários ovinhos e nasceram várias mosquinhas. Isso só consegue, então, não usem, não tirem a cera, porque quando ela vai ver a cera lá, ela vai sair. Pergunte. E tu o quê? Pronto. Outra coisa que não pode fazer é jogar água no ouvido. Lembra quando a gente toma banho de piscina e não usa protetor? Tem que usar protetor para piscina. A gente não. Pois é, você tem. Tem que usar esse protetor para quê? Para a água não entrar dentro do ouvido. Se essa água entra no nosso ouvido ele não é reto, tá vendo? Ele é assim, ele tem uma curvinha. Isso, tipo seu dedo que não é retinho, tem essa curvinha aí. O ouvido também. Pois é, o ouvido é mais ou menos assim. E aí nessa curva, se a água passa dessa curva, ela vai ficar lá dentro, ela não vai conseguir sair. Isso vai gerar uma chamada otite, que é uma inflamação, certo? Dentro do nosso ouvido, então vai doer e vai sair um pouquinho de pus. Oi? Pronto, o que é que acontece? Eu vou dar uma dica para vocês de quando entrar água no ouvido e ela não sair sozinha. Vocês vão virar a cabeça assim, puxar um pouquinho a orelha e abrir a boca. Isso, por que abrir a boca? Lembra daquele conduto auditivo que eu falei para vocês? Quando a gente abre a boca, ele fica reto. Então, em vez de ficar assim, ele fica um pouquinho reto, a água que estiver dentro ela pode sair. Só nesses casos, entendeu? Mas se não sair, vai ter que ir para o médico para poder retirar essa água para não dar uma inflamação. Professor, faz aí. Pronto, se formar uma bolinha de sangue dentro do ouvido, não é para estourar essa bolinha, certo? Deixa ela lá e ela vai secar sozinha. Pergunta. Tinha alunos que eram formadores, mas formadores que deixaram de ser professores e se auto-demitiram. Eu não ouvi direito. Eu acho que eu dou problema de brincadeira. O colega vai falar aqui, ó. Pode falar. Algumas pessoas faziam tanto barulho, e os professores se auto-demitiram e não falaram. Pronto, eu vou falar sobre isso, as consequências da perda auditiva causa para a nossa vida, certo? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, eu não esqueci de você não. Pergunte. É você mesmo, de Rosa? Como é teu nome? Pronto, pode perguntar. É que domingo eu fui na praia, aí eu fui lá no cabelo. Aí a água entrou no meu ouvido, foi que eu me fiquei, aí agora assim, Pois é, se continua, já era para, como foi no final de semana, já era para essa água ter saído sozinha. Se continuar assim, você vai ter que ir no médico, no otorrino, para poder verificar o que é que está ocorrendo, para isso não gerar uma inflamação dentro do seu ouvido e não dar uma inflamação e causar dor. quando a bomba estoura, aí tipo assim, o ouvido também tem surgir, isso acontece por quê? Pronto, porque passou por um nível de pressão sonora muito forte. É mais de 85 decibéis que é o permitido, até mesmo por lei, certo? Você ser exposto. Então, foi tão forte que o ouvido ele vai falar assim, se tem alguma coisa errada, ele vai começar o zumbido. O zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma de algo que não está legal, certo? Isso. Então, nesse caso específico, gerou um zumbido por conta que seu sistema auditivo ele foi exposto a um nível, depois com o tempo ele passa. Meu primo ele tem um amigo de 13 anos que perdeu a audição por causa que ele ficava o dia todo com um fone de ouvido. Pois é, o fone de ouvido ele causa perda auditiva, principalmente se a gente tiver alguém na família que já tem essa perda de audição. A nossa genética ela acaba puxando essas questões. Então acaba que
Se, por exemplo, minha avó tem perda de audição, minha mãe tem, provavelmente eu também devo ter essa perda de audição. Então, quando eu uso muito fone, eu exponho as minhas células, que eu falei um pouquinho lá atrás, a um nível de som muito alto, essas células morrem e geram perda auditiva. Ou por algumas doenças. Meningite, por exemplo, causa perda de audição. Alguns antibióticos também, medicamento muito forte também causa perda auditiva. Por isso que quando vocês forem para... A colega falou que ela foi para casa da Dinda e aí ela foi tomar banho de piscina e entrou água no ouvido. Por isso que o ideal é vocês usarem um protetor auricular. Esse protetor vocês podem comprar na farmácia ou fazer. Dá para fazer ele, certo? No caso é o fonoaudiólogo que vai fazer esse protetor de vocês, que é sob medida para o ouvido. Porque o da farmácia ele é genérico, cabe em qualquer ouvido e às vezes entra água. Então trate de usar outro, porque senão vai começar a entrar água. Outra questão importante, vou mostrar para vocês aqui uma coisinha que eu esqueci de falar. Aqui no teu nosso ouvido, tá vendo a curvinha que eu falei? Quando a gente é criança, geralmente ele não tem essa curva, ele é um pouco mais reto. Principalmente quando se fala de bebê. O bebê, ele tem isso aqui mais retinho, certo? Por isso que às vezes, por isso a gente tem que dar o bebê ele mama, ele não mama assim, ele mama inclinado, certo? Porque se botar para ele mamar reto, o leite ele vai parar aqui dentro. Porque isso aqui que pois vou explicar para vocês. O nosso canal auditivo ele é interligado com o nosso nariz, por exemplo. Então aqui é chamado trompa de Eustáquio, certo? Isso aqui próximo tem o nosso nariz. Então eles interligam. Por isso quando a gente está gripado, a gente fica sem ouvir direito. Quando a gente está com muita secreção, com muito catarro, acaba a gente não ouvindo direito por conta dessa ligação que tem. Quando é criança é pior ainda, certo? Que ele é mais reto. Então qualquer coisinha vai para o ouvido e gera otite. O meu companheiro, ele usa papel, bota no ouvido, pra tirar a cera, ele tem esse papel. Ele não faz agora na cera entrou e pegou o chibrador, queimado. Pois é, por isso que eu falei para vocês que dá para usar papel, mas era naquela época de antigamente. O pessoal está usando hoje para não ir no médico, aí acaba gerando uma consequência pior, como aconteceu com o barbeiro lá que queimou o rosto dele, porque botou fogo no papel e botou no ouvido. Essa ligação que você fala também, quando a gente precisa fazer você precisa lavar com desafio. E aí essa questão da ligação sempre vai. Não, nesse caso a água não vai, porque a água vai sair. Nosso nariz é um pouquinho e ele acaba saindo. Aí pode ficar tranquilo. Isso geralmente acontece muito com criança. Por isso que a gente tem que fazer também a lavagem nasal, né? Que quando a gente coloca a água aqui, ela sai todo o nariz. Então, boa pergunta. O colega perguntou se eu botar aquela cera